Então, o que é programar? Programar é configurar o computador para ele resolver algum problema. Então, nós configuramos o computador, a máquina, em uma linguagem que a máquina entenda, e aí essa máquina vai nos dar uma resposta, vai resolver esse problema. Então, essa programação tem que estar bem sistematizada para que a máquina possa compreender o que nós queremos e qual problema queremos resolver e de que forma. O algoritmo é a definição de passos para resolver o problema. Então, algoritmos são as etapas, os passos, passo a passo, para que esse problema seja resolvido. Então, programar é configurar o computador para que ele siga os passos de um algoritmo. Então, nós escrevemos o algoritmo em uma linguagem que a máquina compreenda e essa máquina vai seguir aqueles passos que o algoritmo compreende para resolver o problema que queremos. Então, primeiro desenvolvemos um algoritmo e depois programamos o algoritmo. Alguns programadores mais experientes não precisa desenvolver o algoritmo. Mentalmente ele já vai repassando as pré-definições para o código pronto. Então isso acontece com programadores mais experientes. Então, desenvolvendo algoritmo. Então, o que é um algoritmo? Isso é muito complicado. Na verdade, um algoritmo é uma coisa do cotidiano das nossas vidas. Mas aí existe o algoritmo que nós utilizamos toda a vida e também o algoritmo computacional, que é aquele que tem que ser traduzido para um código. De certa forma, o algoritmo não é complicado. Como eu disse, usamos no nosso dia a dia, como fazer receitas, seguir instruções e também seguir lista de compras. São exemplos de algoritmos utilizados no dia a dia. Algoritmos computacionais são mais complexos porque utilizam sequências lógicas, que nós vamos ver aqui como é. Por exemplo, um algoritmo para fazer um omelete. Primeiro, em um prato fundo, bater 3 ovos, acrescentar sal, acrescentar cheiro verde, bater mais um pouco, levar ao forno médio ou frigideira untada com manteiga. Depois dourar um lado, vira e deixa o outro lado dourar. Então isso aí é um exemplo de algoritmo do cotidiano, nossas casas, para fazer um omelete. Outro, usar um DVD, um aparelho de DVD novo. Então, ligar os cabos, ligar o aparelho de TV, ligar o DVD, ligar o aparelho e inserir o disco. Então é fácil no dia a dia a gente utilizar e formular algoritmos. Porém, tem alguns detalhes aqui que passa despercebido. Por exemplo, na questão de fazer o omelete. Em um prato fundo, bater 3 ovos. Mas que ovos são esses? São ovos de galinha, ovos de avestruz, de pata, ovos de codorna? Que ovos são esses? E onde estão esses ovos? A diferença entre a mente humana e a mente mecânica, a máquina, é que o ser humano consegue abstrair as coisas. Consegue tornar algo que lê em algo abstrato. Ele consegue perceber as coisas. O computador não consegue perceber as coisas. Então, se eu digo que em um prato fundo bater 3 ovos e eu quero fazer um omelete, eu sei que esse omelete tem que ser ovos de galinha. E teoricamente eu já sei onde estão os ovos. Então o computador não sabe. Então tudo tem que ser dito, tem que ser especificado para que a máquina consiga desvendar. E bater. O que significa bater? Bater os ovos. Um ser humano vai saber, mas a máquina não vai saber. Então por isso que o algoritmo tem que ser elaborado de uma forma mais precisa, para que a máquina possa compreender. Em questão do aparelho de DVD, ligar os cabos. Mas quais cabos? Que cabos são esses? São os cabos do aparelho? São os cabos que você vai tirar de algum lugar? Que cabos são esses? E ligar onde? Ligar os cabos. Ligar onde? Em que local? Ligar
que rede, que tipo de rede, ou que tipo de plug. Então tudo isso tem que ser analisado para que o algoritmo fique consistente. Então inconsistências levam a um código mal feito. Código mal feito leva a máquina não compreender direito, e aí o problema não vai ser resolvido. Então, refinando o algoritmo de usar o aparelho de DVD. Então, primeiro, pegar os cabos de áudio e vídeo, que é o cabo AV, conectar a TV do DVD com o uso desses cabos com base em sua cor. Então, cada cabo tem uma cor, por trás da TV também tem a tomada para esses cabos referente à cor, então não vai mudar isso. Ligar o conector de energia de TV na tomada, subentende que é a rede que você comprou o DVD, é de acordo com a rede de sua casa. Ligar o conector de energia do DVD na tomada também, apertar o botão ligar, ou power, né, depende do controle remoto da TV, apertar o botão ligar do DVD, apertar o botão eject do DVD, inserir o disco de DVD na bandeja, apertar o botão eject do DVD para entrar o disco e apertar o botão play no DVD para tocar o disco. Então isso é um algoritmo refinado, em que todas as instruções são dadas passo a passo para que se compreenda de uma maneira mais eficiente, que qualquer pessoa possa compreender, não apenas uma pessoa mais da área, digamos assim. A mesma coisa ocorre com o computador. Então o computador não vai compreender um algoritmo pouco refinado, tem que ser bastante refinado. O refinamento é adicionar detalhes que muitas vezes são minimizam o conhecimento prévio. Esses detalhes fazem com que a gente compreenda melhor o que está sendo feito. Simplesmente conectar os cabos, uma pessoa leiga não vai saber que cabo é e onde vai ligar. Então, se colocar os detalhes do cabo de áudio e vídeo, cabo da tomada, aí sim qualquer pessoa vai compreender o que deve ser feito. E o refinamento reduz a necessidade de conhecimento do executor. Então, pode ser explicado, por exemplo, de uma criança para um adulto. E assim ele vai compreender. O refinamento é importante na computação para melhorar o entendimento da máquina para o algoritmo que está sendo executado. O nível de refinamento é qual o conhecimento prévio do computador. Então, o computador, quando foi construído, ele consegue fazer alguns tipos de cálculos. Na verdade, o computador só faz 2 tipos de cálculos, que é cálculo de adição e cálculo de subtração. Todos os outros cálculos são baseados nessas 2 operações. Isso o processador original só faz adição e subtração. Todo o resto é baseado nisso. O computador consegue tomar algumas decisões, algumas proposições lógicas, como nós vimos, de errado ou certo, de verdadeiro ou falso. Se verdadeiro, continua, se falso, para, ou toma outra decisão. E obtenção de informações do usuário. Você dá o endereço onde o arquivo está e o computador pode ir lá buscar no endereço que foi dado, o endereço da memória. Então, geralmente o computador já vem com um mecanismo para armazenar esses endereços e aí localizar o arquivo onde ele está. Também transmissão de informações para o usuário. Você pediu esse arquivo, ele verifica o endereço da memória onde está o arquivo, ele pega e traz a informação para o usuário. É o conhecimento prévio básico que o computador tem. Então, na prática, para resolver qualquer problema, aliás, não é prático para resolver qualquer problema com essas funções básicas. Então, para questões de engenharia, fazer cálculos, isso aí, esse conhecimento básico do computador é útil. A representação de algoritmos. Então, quando você constrói um algoritmo com todas as instruções refinadas para a máquina, ela vai nos dar um problema
que pode ser, ele vai nos dar uma resolução para um problema que foi construído por você nesse algoritmo. Vamos ver as formas de representação dos algoritmos. Então, primeiro tem a linguagem natural, o fluxograma, e as linguagens de programação em português estruturado e linguagem de programação própria para o computador. Então, primeiro vamos ver aqui em linguagem natural, que é uma forma narrativa, que é como a gente fala normalmente, como escrevemos lá o algoritmo para fazer o omelete e utilizar o DVD, o aparelho de DVD. É mais simples para os seres humanos, mas é inadequada para os computadores, já que o computador não compreende a linguagem natural. Apesar de terem esforços para que o computador possa compreender algumas expressões, mas ainda não entende, não consegue abstrair uma informação como os seres humanos fazem. Então o sapo ouviu um ruído na porta. A ambiguidade é impossível dizer o que essa frase significa. O sapo ouviu um ruído na porta. Então há uma ambiguidade aí, né? O sapo ouviu um ruído da porta. O sapo estava junto da porta quando ouviu o ruído. O sapo ouviu um ruído emitido pela porta. O sapo ouviu um ruído de algum lugar que entrou pela porta. Então todas essas questões aí tornam essa pergunta ambígua, né? Ninguém sabe como foi que o sapo ouviu esse ruído. Então essa linguagem natural não é adequada para os computadores, às vezes nem os próprios seres humanos conseguem entender. A linguagem natural é usada apenas inicialmente para compreender a lógica, mas a partir de expressões simples podemos tirar vários entendimentos de lógica. Já o fluxograma é a forma gráfica para desenvolver algoritmos. O fluxograma, não vamos nos prender a isso, mas só para vocês entenderem que cada símbolo representa uma fase do fluxograma. Fluxograma significa o quê? É colocar o algoritmo em fluxo. Então, esse retângulo com bordas arredondadas aqui é o início e fim do algoritmo. Então, tem que iniciar aqui, início e fim. Esse retângulo são cálculos e atribuições. A atribuição é quando você atribui um valor a uma variável. Então, a variável n, eu vou atribuir o valor x, ou seja, a variável n, vou atribuir o valor 50, 90, 100, 1000, o que for um valor, o nome de uma pessoa. Então, isso é atribuição. E cálculos são os cálculos normais que já conhecemos. Esse losango aqui é a entrada de dados, é a leitura de dados. Quando o usuário tem que inserir algum dado, alguma informação para o algoritmo. Ele pede alguma informação para que o algoritmo possa prosseguir com o processamento. E esse outro símbolo é a saída de dados. Quando termina de processar algum tipo de dado que foi previamente atribuído ou o cálculo pré-estabelecido, com ou sem entrada de dados, vai haver uma saída, que é quando a tela apresenta o que a gente pediu, ou seja, o problema foi resolvido e apresenta aquele problema resolvido ou o erro que ocorreu. E, além disso, a impressão pode ser por escrito, né, por papel, ou pode ser na tela do computador. Esse outro símbolo, losango mais bonitinho do que esse, é a tomada de decisão, que é quando o computador ou o algoritmo precisa da informação para seguir. Se falso ou verdadeiro, dependendo da decisão, ele vai seguir por caminhos diferentes. E a seta é o fluxo, para onde está indo as informações. Por exemplo, dependendo da tomada de decisão, esse fluxo das informações, dos dados, vão seguir caminhos diferentes, diversificados. Aqui, por exemplo, é um fluxograma rudimentar, receber dois números. Então, o início
o início não tem nenhum dado, né? Apenas para dizer que iniciou o algoritmo do fluxograma. Receber 2 números, então ele escolhe a entrada e recebe 2 números. Multiplique os 2 números, então vai multiplicar os 2 números, um pelo outro. E em seguida vai mostrar o resultado da multiplicação. O resultado da multiplicação, um pelo outro, e vai imprimir e fim do algoritmo, dessa forma que ocorre o fluxograma. Então, mas esse fluxograma não especifica detalhes, então não dá detalhes, e não é um algoritmo refinado. Então, que tipo de entrada é essa, né? Então, no fluxograma não pode simplesmente coletar a entrada, tem que especificar, detalhar o que seja aquela entrada, que tipo de dados está entrando ali naquele algoritmo. Então, duplica informações, é óbvio que isso é uma entrada de dados. Então, quantos números lê? Que tipo de número? É um número inteiro? É um número de ponto flutuante? E multiplicar o quê? No nosso entendimento, a gente sabe que multiplicar um número pelo outro, mas o computador não vai entender. Então, tem que ser especificado, tem que ser detalhado isso aí. Então, fluxograma melhorado, que seja, no caso, um algoritmo refinado. O início, essa bolhazinha aí, então vai receber 2 números. Que números são esses? Número 1 e número 2, N1 e N2. Eu já sei que são 2 números e que tem 2 variáveis aqui. A variável N1 e a variável N2. Por enquanto, e vai receber um valor. A variável N1 vai receber um valor pelo teclado do computador. A variável N2 vai receber outro valor do teclado também. E multiplique os números. A multiplicação vai ser o resultado, e esse resultado vai ser dado pela multiplicação do número 1 da variável N1 vezes a variável N2. Esse símbolo de estrela é o símbolo que utilizamos na informática para multiplicar. Então não é o x. O x, se for colocar um x na computação, vai se entender que é uma variável e não uma multiplicação, uma operação. Ele vai mostrar o resultado da multiplicação. O resultado da multiplicação é m. Então, de acordo com o número que você inseriu, vai ser feita a multiplicação desses 2 números e vai dar o resultado m aqui, para a multiplicação e fim do algoritmo, fim do fluxograma. Okay? Então, os valores que não conhecemos e que representamos pelos nomes N1 e N2 e m são denominados variáveis, como já tinha adiantado. Então, essas variáveis recebem valores que podem variar. Elas variam como? Variam de acordo com o número que foi digitado no teclado e varia de acordo com o resultado desses números aqui. Tanto N1 e N2 é a variável que vai receber um valor do teclado, e o m é a variável que é o resultado da multiplicação dessas duas aqui. Então, todas essas variáveis podem variar de acordo com os dados que foram oferecidos para a máquina. Fluxograma, verificar se aluno passou. Então, início, receber a nota. A nota, vamos colocar o nome dela de n, então a variável n. Aqui já temos uma condicional. Então, se n for maior que 6, maior ou igual a 6, né? Maior ou igual a 6, esse é o símbolo de maior ou igual. Ou seja, se n maior ou igual a 6 for verdadeiro, aí o fluxo do fluxograma, o fluxo dos dados do algoritmo, vai imprimir que o aluno passou. Então, imprime que o aluno passou. Caso contrário, então caso o valor de n não seja maior ou igual a 6, ou seja, seja falso, vai imprimir reprovou. Então, dependendo do valor de entrada, que esse valor de entrada vai ser testado por essa condicional, e se o resultado do teste for verdadeiro, dá um resultado. Se o resultado do teste for falso, dá outro resultado. E com isso, finaliza o fluxograma, ou seja, o algoritmo em fluxograma.
Vamos ver esse exercício aqui resolvido. Então, fazer um programa que calcule a velocidade média de um veículo a partir da distância em quilômetros. Tem o nome D, a variável vai ser D, e o tempo de percurso, que vai ser em horas T. Caso a velocidade média supere 120 km, o programa deve imprimir multa. Okay? Então, é um programa de sinalização de trânsito, onde tem uma lombada eletrônica e se o veículo passar de 120 km por hora, vai dar uma multa para o veículo. Então, que símbolos vamos utilizar? O símbolo do início, o símbolo do fim, não é isso? É o símbolo das variáveis, então nós temos aqui duas variáveis, a variável D, do quilômetro, da distância percorrida, e a variável T, que é do tempo em que ocorreu essa distância. Vai dar o valor final, que é a velocidade do veículo, que corresponde à distância dividida pelo tempo, e o resultado é em quilômetros por hora. Então esse valor aqui vai ser testado por um símbolo de condicional, e se o valor for verdadeiro, ou seja, se a média for superior a 120 km por hora, ou seja, veja que não precisa ser igual a 120, maior do que 120, 120 é o limite. Então, se for 121 km por hora, vai imprimir multa. E se for falso, finaliza o algoritmo. Então, vamos ver aqui. Então, o início recebe as duas variáveis, o valor das duas variáveis, distância e tempo. Depois, calcula o valor. Então, a velocidade vai ser igual à distância dividida pelo tempo. O valor da velocidade vai ser testado nessa condicional. Se verdadeiro, ou seja, se a velocidade for maior que 120, vai imprimir multa. E se for falsa, vai terminar o algoritmo. Não tem nada a imprimir. Esse vocês vão fazer como atividade. Então, descrever os passos para imprimir se o aluno foi aprovado apenas considerando a primeira avaliação e a segunda avaliação na Estácio Radical, que vamos supor que seja uma escola. Então, vocês vão apenas preencher aqui, preencher esse fluxograma. Vai colocar desenhar no caderno, os símbolos já estão aqui, ó. Vocês vão apenas colocar o nome do que acontece, ok? Já nesse outro exercício, você vai calcular, vai escrever em linguagem natural, o algoritmo em linguagem natural e também em linguagem de fluxograma, esse exercício aqui. Você está na calçada e vai atravessar uma rua movimentada que não possui semáforos de pedestres. Então, vai descrever o procedimento que descreve as suas atitudes. Então, as suas atitudes vai ser o quê? Como é que você vai fazer para atravessar a rua em uma calçada que não tem semáforos? Então, primeiro em linguagem natural e depois traduz essa linguagem natural para um fluxograma. Quais são as etapas que você deve seguir para atravessar aquela rua?